Bélgica 3, Japão 2, começando mais um Papo de Copa aqui no canal Fato Notícias. Conhecemos hoje o nosso adversário nas quartas de final. Vem aí os Diabos Vermelhos, que entraram em campo hoje contra o Japão, é bem verdade, com um excesso de favoritismo. Porém, eles não quiseram fazer muito uso dessa prerrogativa. Começaram sim para cima do Japão, pressionando dos dois lados. Hazard começando a partida muito bem, diga-se de passagem. A Bélgica alternava muito bem os seus alas, procurando a finalização com o Lukaku, que é um finalizador muito forte, goleador inclusive, que fez uma participação muito interessante na primeira fase. O próprio De Bruyne distribuindo a bola ali junto com o Hazard no meio de campo, o que parecia que a Bélgica iria massacrar o Japão. Logo aos 15, 16 minutos, os japoneses já começavam a dar alguns sinais daquele que seria o seu ponto forte no jogo de hoje, ou seja, o contra-ataque. Conseguiram chegar duas vezes ao gol de Courtois, sendo que em uma delas, quase que o goleirão tomou o maior frango dessa Copa. Um ataque ali sem muita expressão do Japão, que cruzou a bola para dentro da área, o goleiro foi encaixar e deixou escapar pelo vão das pernas. Seria uma tragédia para a Bélgica, mas seria um lance muito divertido e inusitado para quem está assistindo. O Japão parece que gostou do jogo a partir desse lance. A Bélgica estava meio que naquela, não era bem uma Espanha, mas muito autoconfiante, só tocando a bola de lado, o que começou a me fazer relembrar do jogo dos espanhóis contra a Rússia, por isso que eu citei aí a Espanha, mas parece que, sabe, eles estavam esperando um lance que, qualquer hora a gente mete um gol para dentro aí, o Hazard mete a bola na cabeça do Lukaku, ou então acaba batendo uma falta aí de fora da área, a gente vai ganhar o jogo dessa japonesada facinho, facinho. Acabou o primeiro tempo, não tão sonolento, é bem verdade, mas aí que veio o segundo, e aí os japoneses davam a impressão que poderiam ser a maior zebra dessa fase oitavas de final. Logo aos 2 minutos, o Haraguchi fez um gol assim de pura raça, chegando ali, pegando ali no bate-rebate, né, conseguindo penetrar na área dos belgas, o que parecia já ser os primórdios de uma possível zebrinha aí pintando, mas ainda, particularmente, eu confiava na Bélgica, ou seja, um gol a essas alturas do campeonato, 2 minutos não fazia diferença nenhuma. Mas eis que aos 6, o Takashi Inui fez um golaço, gol de seleção grande. E aí eu confesso para vocês que eu comecei a torcer para o Japão. A Bélgica foi obrigada a se encontrar, foi obrigado a fazer aquilo que poderia, no meu ponto de vista, ter feito já nos primeiros 45 minutos, que era impor a sua superioridade. De Bruyne e o Hazard, por outro lado, conseguir fazer algumas jogadas mais consistentes para que a bola chegasse com mais perigo dentro da área do Japão, até que o Vertonghen fez aquele gol pelo lado esquerdo meio sem querer, né? Aquela bola que na verdade parece que deu a impressão que ele queria cruzar para dentro da área e acabou diminuindo. A Bélgica, com as alterações do técnico Roberto Martinez, que colocou o Fellaini no lugar do Mertens e depois colocou o Chadli, que viria fazer o último gol que a gente vai falar daqui a pouco, no lugar do Carrasco, foi muito feliz. Aliás, existe uma frente lá na Bélgica e de alguns comentaristas espalhados ao redor da Copa, e eu também sou da mesma opinião, que o Fellaini tem que ser titular desse time da Bélgica. Eu também acredito que sim. Mesmo porque quando ele entra ele dá outra cara, ele tem uma presença de área enorme. Foi assim que ele acabou fazendo o gol logo em seguida, 2, 3 minutos depois. Realmente uma referência ali que poderia já ter começado jogando, afinal de contas a zaga japonesa, assim como todo o time, ele tem uma estatura muito baixa e não teve muito sacrifício para fazer 2-2. O Japão parecia que ia apagar, parecia que ia se encolher totalmente, mas a gente acabou não vendo isso. O Japão continuou valente dentro do jogo, o que me deu mais gosto ainda de torcer para os japoneses. Eles não se entregaram e dentro daquele futebol que eles sabem apresentar, é um feijão com arroz, mas um feijão com arroz muito bem feito, refinado, com tabelinhas ali, explorando 1-2 ali pela ala direita, com uma jogada muito legal que a gente viu do Honda
Honda, por exemplo, que teve logo depois que tomou o segundo gol mesmo, inclusive, acabou combinando para um cruzamento quase perigoso ali para dentro da área. Mas o Japão, ele peca pelo aquilo que nós já sempre dizemos a respeito do futebol deles, embora tenham evoluído. Falta aquela questão um pouco mais da malandragem, falta aquela questão do jogo de cintura. É um time que não tem catimba, é um time que não faz falta, é um time, até a Bélgica não é um time violento, mas falta aquela coisa de parar o jogo em determinados momentos, recuar, fechar a casinha ali na frente da intermediária, e foi o que eles não fizeram. Eles continuaram partindo para cima. Tudo daria a impressão que nós teríamos uma prorrogação, uma certa emoção, até que veio aquele escanteio que matou o time japonês. Eu pensei comigo antes do japonesinho ir lá e bater o escanteio: cara, não vai jogar essa bola para dentro da área. Por quê? O time japonês, ele é muito menor de estatura em comparado com os belgas, que são gigantes. Então a possibilidade de dar um contra-ataque ali era enorme. Era dar a bola para o chão, ou tentar uma tabelinha por baixo, recuando a defesa, ou mesmo segurar para que viesse a prorrogação. Mas não, o cara fez o favor de mandar a bola para dentro da área. Portugal saiu muito bem, acabou repondo a bola num contra-ataque mortal, que mostra como esse time com Hazard, Fellaini, De Bruyne e Lukaku pode ser perigoso. O Lukaku teve um lampejo ali, sabe, de craque mesmo, furou para a bola passar, e o Chadli matou o gol aos 49 já nos descontos. Sabe o que me lembrou muito essa jogada da Bélgica, embora são paralelos, esportes diferentes? Por exemplo, quando o time de basquete está perdendo o jogo ali atrás, e a única jogada que falta no último segundo é tentar aquela cesta de 3 pontos. Então tem que tentar o contra-ataque, né? O time faz a falta, o adversário tem os arremessos livres, e depois tentar fazer aquela jogada no último instante para matar o jogo numa cesta de 3 pontos ali, que tem que ser feita pelo craque do time, o cara que arremessa bem, o Oscar da vida. E foi o que acabou acontecendo para o time da Bélgica, essa verdadeira cesta, vamos colocar assim, de 3 pontos no final do jogo, que classificou a Bélgica para as quartas de finais, pegando o Brasil. Bom, a Bélgica poderia ter sofrido muito menos? Eu acredito que poderia ter sofrido muito menos. Mas eu me lembrei, por exemplo, quando eles estiveram no Brasil, há cerca de 4 anos atrás, na Copa, a Bélgica ficou hospedada na minha cidade, em Mogi das Cruzes. Eu tive a oportunidade de acompanhar 3 treinos da Bélgica, e eu pude observar o como eles são detalhistas, o como eles são meio pragmáticos, o como eles são cheios de coisinhas ali realmente, né? Aquele politicamente correto para você fazer um treinamento. Ou seja, é um time que não faz coletivo, é um time que ensaia algumas jogadas, mas reúne o meio de campo para ensaiar isso ali. A defesa treina separado, os atacantes estão lá do outro lado fazendo um treinamento físico. Eles não têm muito essa coisa, sabe, que, por exemplo, o brasileiro tem: vamos fazer um coletivo, vamos fazer 2 toques. Não, eles são muito meticulosos e seguem à risca aquilo que o treinador quer. O técnico era outro, não era o Roberto Martinez. Mas 90% desse time que está aí na Copa, eu vi treinar aqui, e tem o staff, né, toda a comissão técnica, que aí está ainda com o Rafa Martinez, muitos deles, tem esse cuidado, eles são muito meticulosos, sabe? O que nos faz entender que, por exemplo, de repente um time como esse entra no campo e faça acontecer o que aconteceu no primeiro tempo, por exemplo. Olha, a gente vai tocar a bola aqui no meio de campo, a defesa vai se posicionar ali, e a hora que tiver tudo certinho, a gente parte para cima para atacar. Um time como esse, de repente, se tem um De Bruyne desde o início do jogo, se tem um próprio Lukaku que bota a bola embaixo do braço, parte para cima e fala assim: olha, num puro improviso, do melhor estilo Romário, por exemplo, da Copa de 94, eu sou o cara, eu vou arrebentar. A Bélgica poderia ter sofrido muito menos, na minha opinião. Mas não tiro os méritos para esse time japonês, que, olha, de verdade me encheu os olhos, torci para eles, mostram que não são mais bobos dentro do futebol. Uma seleção que tem 90% dos jogadores que jogam fora do país, mas que chegam com um técnico nativo, inclusive um japonês. Olha, de fato, confesso para vocês agora, deixando lá da análise técnica, me doeu o coração,
principalmente ver o técnico chorando no final do jogo. Eu até me emocionei ali numa certa parte, porque eu estava torcendo para o Japão, independentemente se ia pegar o Brasil ou se não ia, mas pela predisposição, né? A gente sempre tem aquela coisa de torcer para o time mais fraco, mas não era nem por isso que eu estava acabando torcendo para o Japão, principalmente depois do segundo gol. É pela entrega, pela disposição e pela vontade e o caráter desses jogadores japoneses, que em nenhum momento fizeram cera, que em nenhum momento deram pontapé, que em nenhum momento subestimaram o adversário. E eu acho que futebol de fato é isso. Mas os deuses do futebol quiseram proporcionar esse momento que, para mim, foi o mais emocionante da Copa do Mundo, com esse gol no último minuto da Bélgica. Agora a gente aguardar para pegar o Brasil aí, vamos ver o que acontece, vamos torcer. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!